Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte. Esse é o nosso momento de leitura da palavra de Deus, quando o coração precisa escolher em quem confiar. E no texto de hoje, que é Lucas 12, Jesus está ensinando os seus discípulos e ele traz também um ensino para uma grande multidão. Nesse momento, ele prepara os discípulos para viverem uma fé madura, em meio à pressão, o medo, a escassez e expectativas humanas. Nesse texto, vamos aprender, tirar várias lições para a nossa vida. Pegue seu caderno, sua Bíblia e vamos à leitura. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem Jesus, umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto, que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esses vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deve dizer. Nesse texto, nós vemos Jesus trazendo esse lugar de cuidado com o fermento da hipocrisia. Jesus alerta que a hipocrisia começa pequena, como um fermento, mas ela se espalha. Não é apenas um fingimento externo, é viver dividido entre o que se é e o que se aparenta. A incongruência entre o interior e o exterior gera desgaste emocional, ansiedade, culpa, aquela culpa silenciosa que começa a te corroer. E eu te pergunto nesse momento, onde você tem se calado para manter as aparências? Em que áreas você vive mais para agradar do que para ser verdadeiro? A autenticidade é um caminho da liberdade. É necessário aprender que me calar nem sempre vai me levar para lugares que são transformadores, mas são lugares doídos. Em que áreas você precisa aprender que não é agradar todos, todo momento, toda hora, que vai te trazer bem-estar. Tem horas que é necessário desagradar as pessoas para nos agradar também. Eu preciso me agradar não só ao outro, eu também sou um ser humano, eu também tenho que me colocar em lugares bons. E se eu ficar só agradando ao outro, em algum momento, isso vai ser pesado na minha vida. É como se eu não pudesse também trazer para a minha vida coisas boas. E Jesus está dizendo assim: olha, tenha cuidado, não tema os homens. Tema aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Jesus ensina que o maior medo
não deve ser o julgamento humano, porque todo mundo é julgado e as pessoas vão te julgar. Se você faz o bem, te julga, se você faz o mal, te julga também, ou ficam com inveja, né? Mas viver sempre na verdade de Deus. O medo excessivo da rejeição, a rejeição é uma dor, uma ferida que se cria lá na infância, aprisiona você de decisões e te enfraquece como ser humano. Então, aprenda que às vezes é necessário sim eu aprender a lidar com essa dor, me liberar dessa dor, para eu não ficar aprisionado em só ter o respeito dos outros quando eu me calo, quando eu não falo nada, quando eu faço tudo para o outro para agradar o outro. Quantas escolhas você adia por medo do que vão pensar de você? E quantas vezes você fica sentindo que está pesada a vida porque você fica dando ouvido àquilo que falam sobre você? Sua voz tem sido silenciada pela necessidade de aceitação? Você faz para o outro e esquece de fazer para você para que ele te aceite? O quanto isso está te custando? Coragem cresce quando a identidade está firmada. A vida, ela precisa ser uma vida vivida centrada naquilo que Deus quer para a nossa vida. E Deus não quer que eu viva sofrendo, porque Ele fala que tudo que provém dele é leve, é suave. Então, eu preciso aprender que eu não preciso viver pedindo ao outro para me validar. Não, mas eu preciso ter muito cuidado com pessoas que são hipócritas na minha vida, que me causam dores. Preciso ter muito cuidado desses lugares. Jesus mesmo fala, muito cuidado com esse povo. E tenha medo de perder sua alma. Sim, tema isso. Mas não precisa se calar, se levar para dores convivendo com pessoas que não reconhecem quem você é, que não te dão o valor devido. Preste atenção nisso, que Deus possa abençoar sua casa, sua família, te dê condições de viver uma vida plena, uma vida diferenciada na presença dele. Como eu sempre digo, aqui abaixo eu deixo os meus links, os grupos, os lugares de estudo, os projetos que eu tenho para você trabalhar as feridas, feridas emocionais, feridas da alma, que te levam a um lugar melhor. E nós trabalhamos isso, trazendo para você esse lugar leve. Venha fazer parte. Aqui embaixo você encontra o link do Projeto Coragem. E esse projeto é para nós trabalharmos esse lugar de liberar a nossa vida, liberar as nossas relações, o nosso relacionamento com quem nós somos, para ter uma vida mais leve, como filhos e filhas de Deus. Deus abençoe sua casa. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.